Muito bem, começando o Bairrista FC nesta quinta-feira com Júnior Maicá, deve estar feliz da vida, Kleber Grabowska, Fabiano Baldasso, aqui no Bairrista FC do Grupo Bairrista e da RDC TV. Tá feliz? Tu tá feliz, é isso? Eu? Ei, Maicá. Claro, mas quem é que pode estar feliz dos três aqui? É, sim, tô feliz, né? Um título que tá encaminhado, né? Não tá resolvido, mas tá encaminhado. Por que não tá resolvido? Porque tem o jogo da volta, né? Para, Maicá! Ué, mas é a verdade? Quantas vezes a gente já viu vários jogos, vários resultados improváveis acontecer? A gente já viu várias vezes. Eu não descarto nada. Mas o que tá encaminhado, sim. Ontem foi zebra. Ontem vai ter sido 4-0 pro Grêmio, vai ser 4-0. Ontem eu abri uma live no meio do jogo, eu sou o cara que mais seca o Grêmio. Eu paro na frente da TV para secar o Grêmio. Ontem eu abri uma live no meio do jogo, porque eu não vou perder meu tempo, cara. Não vou perder meu tempo, tu tá de brincadeira comigo. Ué, não sei, o Caxias ganhou do Grêmio 2 vezes esse ano, né? Inclusive na Arena, foi 2-1. Não é o resultado que bastaria agora, mas eu não descarto de nada, não. Ô Baldasso, quando tu abriu a live no intervalo do jogo do Grêmio, tu teve boa audiência? Cara, eu primeiro que eu disse para todos, eu abri a live um pouquinho antes de começar o jogo do Grêmio. E eu disse para todos o seguinte, gente, vocês não saiam daqui, né? Vocês não vão perder tempo secando o Grêmio hoje, né? Então fiquem aqui, vamos falar do Inter, esqueçam o Grêmio hoje. E ficaram, cara, a audiência se manteve, ninguém saiu não, todo mundo ficou ali. Qual é o quê? 300, 400 pessoas assistindo isso aí? Ontem tinha 4 mil e pouco, mas a média costuma ser 7. Que tá rindo, Kleber? 4 mil e poucos, né? Tá bom, tá bom. Eu gosto da humildade do Fabiano, né? É normal para ele jogar com esse público. Mas não adianta eu querer achar que isso é alguma coisa, porque, por exemplo, o Internacional age como se não tivesse importância nenhuma. Então não adianta eu ter 10, 15, 20 mil pessoas. Tá, mas tu ganhou a camiseta nova do Inter? Não, eu não. Não. Vocês têm que ter consciência de uma coisa, eu sou insignificante, tá? Eu sou insignificante. Eu achando que o Fabiano Baldasso tinha alguma relevância no cenário colorado, não tem nada. Não ganhou a camiseta, eu aposto que o Neto ganhou a camiseta e o Fabiano Baldasso não ganhou. O Neto é colorado, esse é colorado. Nunca falou mal do Inter. De verdade, é isso aí. Rapaz. Ô, Maicá. Oi. Tu viste como ele tá? Ele tá afiado, o homem, né? Tá brabo. Fica mas tá magoado. O quê? Na verdade, ele tá magoado porque ele não ganhou a nova camisa do Inter e mandaram pro pessoal do Bairrista. Não, pra mim também não. O Maicá tem a camiseta. pra mim não chegou, não. É o despeito do Internacional em relação ao Fabiano Baldasso. Viraram as costas pro Fabiano Baldasso. O que o Inter tá fazendo? Lá na Ruim, o Fabiano Baldasso assumiu o compromisso com o Inter em 2016. Agora todo mundo é colorado, né? Lá atrás, quem botou a cara para bater foi o Fabiano Baldasso. Quem Agora disse... não se lembram dele. É que o Baldasso no jogo do Inter, aí não, era só eu, aí não tinha outros parceiros. Mas não tem problema, cara, o que a assessoria de imprensa do Inter tá fazendo comigo é uma escolha deles, não tem problema. Eu também não quero mais nada deles. É que o Baldasso ficou marcado. Assessoria de imprensa? O Baldasso ficou marcado porque ele fez aquele negócio essa camisa não cai, e aí deu azar, caiu. Não, alguma coisa muito grave eu devo ter feito mesmo. Tá bem, com essa audiênciazinha aí, o que o Inter vai... Não, sempre, cara, assim, as minhas lives depois do jogo dão 120 mil pessoas de audiência. Isso não é uma coisa que vai significar algo importante para o Internacional. Tem que chamar o pessoal da RBS no aniversário para fazer a live do clube lá, porque esses sim são os colorados de verdade. Se o Cudê der uma entrevista aí... Não, aliás, o Cudê hoje vai estar no Vozes do Gigante, que é o Leandro Tez, o Lucas Colar e o Alexandre Ernest, que são 3 caras muito bons. O canal deles é um canal que eu gosto muito, eu vou estar assistindo, e mérito deles por terem conseguido essa entrevista com o Cudê. Mérito deles porque eles merecem isso. A minha questão, eu não tenho problema nenhum com eles. Eles fazem o trabalho deles e fazem bem feito. Eu estou divulgando, inclusive, a entrevista com o Cudê. Não tem problema. Benfica, eu entrei em contato com a assessoria do Inter, né, e pedi para ver se a gente consegue entrevistar o Cudê aqui no Bairrista, mas eles disseram que tem uma fila, então é primeiro Vozes do Gigante, depois a Rádio Pachola e depois ele vai ver os próximos. Não. Uma coisa em relação à fila vocês podem ter certeza.
vocês vão entrar na fila na minha frente. O último você sempre eu. Cara, que loucura isso, cara. Bom, mas olha só, a gente está começando o programa desse modo aí, com uma mágoa extraordinária. Eu não posso deixar de lado, daqui a pouco a gente até pode voltar nesse assunto aí, porque realmente eu tô impressionado. Mas eu não posso deixar de lado. Benfica, eu já fiz um levantamento por amostragem. Dos 120 mil sócios do Inter, cerca de 75 a 80 mil me acompanham diariamente nas redes sociais. Se o Inter considera que não é importante eu passar um recado do clube para 80 mil sócios do clube, é uma decisão do Inter. Acho uma decisão burra, mas é uma decisão do Internacional, eu respeito. Fabiano Baldassi é o nosso Macaulay Culkin, né? Esqueceram de mim. Muito bem, Bairrista FC, mas o negócio é o seguinte, o Grêmio ganhou de 2-0. E aí eu pergunto para o Júnior Maicá como ele está, se ele está feliz. Ele demonstra alguma preocupação em relação ao domingo que vem. Então, avança, por favor, nessa abordagem aí, Maicá. Não, preocupação não é uma preocupação, é um medo, né? Eu acho que o título está bem encaminhado, uma vitória fora de casa 2-0, enfim, o Grêmio deve fazer valer mando de campo, se impor e tal, já conseguiu uma vitória lá em Caxias. A tendência, obviamente, né? A probabilidade toda é do Grêmio ser campeão. E que bom, é bom vencer título, é bom ganhar o gauchão, enfim, mas não é o bastante, né? O Grêmio precisa se reforçar, precisa melhorar para a sequência dos campeonatos. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores. O começo do ano do Brasileirão, o começo do Grêmio no Brasileirão não é muito bom, com muito empate, né? E pode me chamar de corneteiro. Obviamente que eu vou ficar feliz com o título do gauchão, acho importantíssimo ganhar gauchão, né? Mas assim, vamos lá, bola para frente. O Grêmio fez a sua obrigação, ganhou o gauchão, né? Encaminhou o gauchão. Agora tem que firmar nas outras, né? Tem que contratar. O Grêmio precisa contratar centroavante, precisa rechear esse grupo, né? Precisa reforçar o time, precisa voltar a ter um planejamento melhor, parar de poupar muito, né? Eu sei que os jogadores... Ontem, por exemplo, o PP machucou, né? Ok, mas acontece, vai acontecer, infelizmente. Os caras estão jogando a cada 2 dias, vai acontecer com todos os times. Tem que poupar em jogo que não tem importância, jogo que vale muito tem que jogar. Cara, eu vou te dizer uma coisa, esse título do gauchão é histórico, Maicá, é para comemorar, porque daqui a 100 anos o Kleber vai escrever um livro sobre outros 100 anos de Campeonato Gaúcho e vai citar, e uma das referências principais vai ser esta, no ano, houve lá atrás, 100 anos atrás, uma pandemia que afetou o mundo todo, o Campeonato Gaúcho teve que parar. E quando ele retornou, o campeão foi o Grêmio. Isso vai ser lembrado pelo Kleber daqui a 100 anos. Aí um bom gancho para o Gustavo Manhago botar no próximo livro dele. Acho interessante. Kleber, possibilidade de tu fazer isso aí daqui a uns 100 anos? Eu vou deixar alguns capítulos escritos, né? Ajudar adiantados. O Manhago. Isso, adiantados não, mas recuperar eu vou viver mais, acho que uns 2 anos e meio, né? Tentar escrever o máximo que eu puder para ajudar o Manhago na próxima obra dele. Mas eu vou dizer uma coisa, agora falando sério, esse campeonato ele vai ser muito lembrado realmente daqui 20, 30, 40, 50 anos, cara. Foi um momento assim absolutamente surrealista, ninguém imaginava, começa o ano numa situação e a partir de março o mundo começa a viver outra situação, o campeonato tem que parar por 4 meses, aí ele retorna e o Grêmio é campeão daquele campeonato. Tu sabe que eu pensei que o Campeonato Gaúcho e os regionais no Brasil estivessem, por conta da pandemia e da reorganização de calendário, que os regionais estivessem comprometidos a partir de agora. Mas quando eu vi que a CBF marcou o início dos regionais do ano que vem para uma semana depois de terminar os campeonatos deste ano, eu cheguei à conclusão que nunca os regionais vão acabar no Brasil. Esqueçam, os regionais são intermináveis no Brasil. E não tem que acabar mesmo. A CBF fez a frase, né? A CBF fez a frase, primeiro os regionais, depois a gente começa o brasileiro. Mas assim, não dá para culpar o campeonato regional, a gente não pode alijar os times do interior, os times, toda a disputa que rola aqui por causa da má organização da CBF, de calendário ou de outra coisa. Não é culpa do Caxias, do Juventude, do Pelotas, do Brasil, do São Luís de Juí, que o calendário é desorganizado. E tem outra coisa, o Barcelona foi eliminado semana passada
da Champions League, foi o último compromisso dele no ano, a final foi no domingo, segunda-feira já volta a trabalhar. Vai acontecer com todo mundo. Agora, se o calendário é apertado, se é mal organizado, se a CBF só suga dos clubes, só suga das federações, não fez nada, inclusive durante a pandemia, a gente não pode punir os clubes do interior, por exemplo, que tem o Gauchão a sua principal competição do ano. Mas não vai punir, Maicá. O Juventude, o Caxias, o Brasil e esses todos que tu cita, eles têm que brigar por título. Eles não têm que brigar para esperar para jogar uma competição, para enfrentar a dupla Grenal e ganhar uns pila a mais. Tá caindo de maduro o futebol brasileiro ter 5 séries nacionais, bota todo mundo para jogar, todo mundo tem chance de levantar uma taça. Aí tu vai me dizer o seguinte, mas não tem. Cara, faz as séries mais abaixo, regionalizadas, e só depois que ela se afunila, tu faz com que os clubes se enfrentem no Brasil inteiro. E vou dizer outra, tu pega Sport TV, tu pega esses canais, eles transmitem até jogo de peteca quando não tem futebol, cara. Se tu fizer 5 séries nacionais, é produto para eles. Vai ter futebol todos os dias. O Brasil de Pelotas, o Juventude, o Guarani de Bagé, esse time tem que brigar por título. Imagina o Guarani de Bagé botar na sua estante o seguinte: fomos campeões brasileiros de 2021, da Série E, campeões brasileiros. Os clubes têm que brigar por título, cara. Os clubes não brigam por título no interior do Rio Grande do Sul. Mas os clubes estão disputando, Baldasso. Ano passado a gente teve o Zequinha e o Ipiranga brigando no fim até a Série C. O Juventude voltou para B. Tá todo mundo, de uma maneira ou outra, os que estão mais estruturados estão brigando. Agora o Gauchão é um campeonato importante no calendário. Eu acho que tem coisas do tipo assim, o título do interior podia ser mais valorizado, esse tipo de coisa. Acho que tem muita data, mas assim, na questão de renda e de competição, o Gauchão sim é bom, meu. Tem disputas interessantíssimas no interior. Os times já, o Pelotas, por exemplo, que agora voltou para a Série D, eu tinha que optar entre Série D e Copa do Brasil, está disputando via Copinha, via Gauchão. Então eu acho assim, existe um calendário apertado que ficou pior ainda por causa da pandemia, mas o Gauchão, essa história de acabar com o campeonato estadual, eu acho uma bizarrice, assim, acho extremamente... Porque assim, na Inglaterra, por exemplo, que se tem várias divisões, tem bastante clube e tudo, e que tem todas essas divisões, mas, cara, são clubes, assim, quase amadores, né? Tem muito clube quinta divisão, sexta divisão, que são amadores, que os caras trabalham e jogam. E aqui não, aqui o futebol é profissional o ano todo. Claro, alguns não têm calendário o ano todo. Não é o ano todo, eu acho que aí tá o problema, porque tem alguns clubes no Rio Grande do Sul que eles só existem para jogar o Gauchão. A Aimoré que montou um belíssimo time, né? O Esportivo que fez uma belíssima campanha na volta, o Novo Hamburgo, que foi campeão gaúcho. Esses times, eles só estão para jogar gauchão, porque eles não têm uma divisão nacional. Então esse negócio que o Fabiano fala que tem que ter uma quinta divisão, eu acho que isso está caindo de maduro, tem que dar atividade o tempo todo, e azar é que o time da quinta divisão esteja jogando a divisão de acesso. Isso é melhor, até porque vai ter calendário, vai ter competição o ano todo. Eu acho que a quinta divisão é uma necessidade do futebol brasileiro para valorizar esses clubes que são verdadeiros sobreviventes, porque é cada vez mais difícil fazer futebol. E é uma tradição tu vai abrir mão de um clube que nem o Aimoré, que nem o Novo Hamburgo. Acho que a CBF tem que olhar para esses times. E outra coisa, o Fabiano falou, se tu fizer uma quinta divisão, tem atração. Olha, a Portuguesa de Desportos está na Série B do Campeonato Paulista, faz 200 anos que não sai, o Guarani estava na Série B. Esses clubes, se tu botar na televisão, sempre vai ter gente que vai olhar. Então uma quinta divisão, uma quarta divisão, sempre é atração para a TV. Tem um monte de canal, os convencionais, a cabo, streaming, é produto. Mas olha só, até porque essa discussão sobre o Campeonato Gaúcho, ela já não é de hoje, ela já vem de algum tempo e vai seguir sendo assim. Mas agora eu quero entrar na questão do Grêmio. O jogo de ontem, Maicá, me mostrou claramente o seguinte: o Grêmio precisa urgentemente de novos atacantes, de reforços para o ataque. Houve um momento em que, quando o Grêmio perdeu o PP, que o Grêmio praticamente ficou sem ataque no jogo. Num momento de decisão de uma competição, ficou sem ataque, né? Por quê? Porque saiu gente, o Everton, o Luciano, que aliás faz gol lá no São Paulo, já faz mais só faz gol igual. Só faz gol igual, colado no poste, metendo pra dentro. Não vamos nos iludir, né? O segundo gol que ele faz, os dois, a bola sobra do lado do poste e ele dá um pumba pra dentro da rede. Tá, mas então talvez aqui ele tivesse que ter ficado no lado do poste. Mas ele você fica do lado do poste. Mas ele botaram do lado do poste, mas, né? Mas o Luciano teve chance.
Luciano saíram esses dois, Maicá. Então, o Grêmio está precisando de reforços para o ataque, especialmente porque em setembro, meu velho, é Libertadores com Brasileiro e com Copa do Brasil. E eu falei aqui esses dias, né, Silvio? O Grêmio não tem centroavante no plantel. Não tem nenhum centroavante mesmo. O Diego Souza faz a função porque é tão bom jogador ali que faz todas do meio campo para frente. O Isaac também, a gente está vendo que ele é muito mais um armador ali, ele rende mais quando se afasta da área do que próximo da área. E assim, é um mercado restrito, né? Porque se o Grêmio quiser um cara de qualidade, vai ter que mexer nos clubes aqui de dentro do Brasil, vai ter que pagar. Ou começar a fazer uma limpa aí, uma busca ferrenha no mercado para ver quem está sem contrato, como pintou o negócio do Inter aí, do Abel Hernandes, que eu acho uma boa ideia, né? É um jogador de... Enfim, a gente não acompanha, ele estava no Al-Ahly, enfim, mas o currículo dele é bom. E se a gente for ver aí entre o Abel Hernandes e o Pato, por exemplo, o Abel Hernandes há 2-3 anos estava jogando Premier League. Mas enfim, e o Grêmio precisa sim, Silvio, precisa contratar. Acho que está com boas opções de lado, talvez tenha essa oportunidade aí, essa reconciliação com o Ferreira, né, com o Ferreirinha. E tem esse garoto que veio do Botafogo, que pode ser que seja um cara promissor. Para os lados, o Grêmio até tem opções. O Everton vai ser opção para o PP. Agora, o que falta para o Grêmio mesmo é um jogador indiscutível na frente. Né? Falta um atacante de qualidade, um cara que meta gol, que tenha presença, que seja inteligente para jogar. Né? Porque tem gente que não consegue jogar nesse time do Grêmio. Thiago Neves é um que a gente está vendo que não entende. Né? Ele não consegue jogar no time do Grêmio, por exemplo. E é um cara aí com 20 anos de carreira, 20 e tantos anos de carreira, consagrado, enfim. Então, Silvio, eu acho que o Grêmio precisa contratar sim. E se o Grêmio quiser fazer frente, brigar, né? Vai ter que... ontem até teve uma declaração do Klaus Câmara dizendo, dependendo do rendimento do Isaac e do Diego Souza, a gente vai esperar até outubro, que é quando a janela reabre, né? E o Grêmio pode trazer gente de fora do mercado ou com o contrato em vigor fora, né? Então, assim, não sei, o Grêmio está num funil, porque assim, tem poucos jogadores à disposição. Se quiser um jogador bom, vai ter que gastar muito, ou vai esperar até outubro. E aí, até lá, o Grêmio pode estar comprometido em todas as competições, né? Dependendo de como vai estar o Diego Souza. E aí, Kleber? Mas ontem o Renato, ele já no pós-jogo, ele disse que nessa semana tem novidade, né? Eu acho que o Grêmio pensa muito bem. Eu acho que ele tem que ter quantidade e qualidade. Eu acho que o Ferreira é um acréscimo, o Ferreirinha é um acréscimo, mesmo que ainda não seja um jogador pronto, né? Amadurecido. Até o Renato tinha iniciado esse processo no ano passado, mas é uma alternativa interessante, né? E eu acho que o Grêmio vai botar um dinheirinho interessante para resolver essa questão, porque já percebeu que o Diego Souza volta e meia vai ter esse tipo de problema, o desgaste vai ser muito pesado, não só nessa temporada, mas na outra, né? Porque vai ser uma colada na outra, e o Grêmio vai precisar de um centroavante de mais qualidade, um camisa 9 mesmo, para dar um pouco de segurança. E me chamou a atenção ontem o banco, né? O banco do Grêmio, ele tinha muita grife, só que uma falsa grife, né? Porque aí lá pelas tantas, como ficou nessa situação de perder o Isaac e perder o PP, o Grêmio teve que recorrer ao Thiago Neves como atacante para terminar o jogo, né? Uma situação meio incômoda para um clube do tamanho do Grêmio. É verdade. Agora, Baldasso, e esse Abel aí, Baldasso? 30 anos, 1,86 m, jogou sim há não muito tempo a Premier League, tem longa carreira na Europa, que a gente sabe que é um indicativo importante de alguém que conseguiu vencer na carreira. Ele é um jogador de Copa do Mundo, já foi jogador de Copa do Mundo com a seleção uruguaia. Ele tem as características que o Internacional quer, tudo de acordo. Eu só tenho uma preocupação. Esse jogador tem 3 lesões muito graves na sua carreira. Uma delas, bem distante, lá em 2014, joelho, tá? Que ele parou bastante tempo. A segunda, outra muito grave, não tão distante assim, que foi em 2018 no CSKA. E a outra, e terceira, gravíssima de joelho, foi o ano passado, 2019, faz 1 ano e meio, no começo do ano passado. Esse é o meu ponto de interrogação. O histórico de lesões do jogador é meu ponto de interrogação. Quanto à característica, qualidade, estofo, eu acho que está tudo de acordo. Aliás, eu acho que o Inter foi bastante criativo ao pensar essa contratação. E digo mais, eu vejo muitas especulações no momento, e está aqui o cara que mais está tentando promover os jovens no Internacional. Mas eu vejo, por exemplo, uma especulação em relação ao Pedro Raul. O Pedro Raul do Botafogo é um jogador de 23 anos, que tem um bom momento, mas está buscando espaço
Não é para esse jogador o espaço agora. Gente, o Internacional deixou de ter Paolo Guerreiro, melhor centroavante da América do Sul. Essa é uma reposição que tu tem que botar alguém pronto, experiente, com estofo. O cara vai carregar nas costas a responsabilidade de substituir o Guerreiro. Eu não posso dar essa responsabilidade para o menino nesse momento. O menino é de outra forma que ele tem que entrar no time. Então o Abel me parece um nome adequado. Vou tentar confirmar ele até o final de semana, mas essa questãozinha das lesões aí me preocupa. Mas tem um detalhe, vamos partir do princípio que tu esteja certo, não pode dar nesse momento a responsabilidade para garotos, mas este momento, na relação com a vinda do Abel, leva aí uns 4 jogos, alguma coisa assim. Então são jogos importantes que o Internacional tem imediatamente, tipo assim, Botafogo no Rio no sábado, quem é que deve ser a dupla de ataque? Aí é que tá, tinha que jogar o Yuri. Aí tu tem razão. Não, Benfica, o Abel esse que tá vindo, ele não joga desde março. Esse cara vai precisar de 10 dias de uma pré-temporada. Esse cara é para Libertadores, Benfica. Esse cara é para 15 de setembro. Até lá não tem centroavante. Até lá, tu tem que encontrar as melhores soluções. E eu acho que o Kudê que fala em maturação do Yuri, gente, é a hora do Yuri. Nós não podemos entrar contra o Botafogo no sábado com o Marcos Guilherme. E não se enganem com o Botafogo. O Botafogo é um bom time. O Botafogo tem uma gurizada muito boa. O jogo é dificílimo no sábado. Não pode ser o Marcos Guilherme de novo. É hora de botar o Yuri. Só que eu não sei se o Kudê vai fazer isso. Informação tu tens? Eu acho que vai jogar o Marcos Guilherme de novo. Kleber. Pois, eu acho que pela hierarquia, e uma coisa que o Kudê gosta muito, né? A bola da vez é o Marcos Guilherme. A gente já falou isso, né? Que com o Marcos Guilherme e Thiago Galhardo, o funcionamento do ataque do Inter é diferente. Não tem aquele pivô, não tem um homem de referência, o papel que o Guerreiro fazia. Mas, olha, se não dá para colocar o Yuri, que ainda teria uma defasagem, teria pouca rodagem, apenas 5 jogos entre os profissionais, isso lá no tempo do Santos, o Peglow tá melhor que o Marcos Guilherme, hein? Eu acho que vale a pena dar uma insistida no Peglow. O guri tá crescendo de jogo para jogo, acho que é uma oportunidade que tem e de repente é uma experiência, é um amadurecimento natural que o Peglow vai ganhar. Se o Yuri Alberto não pode, eu acho que a opção número 1 deveria ser o Peglow para o jogo de sábado. Pois é, eu fico pensando, se não dá o Yuri Alberto, se não é o pensamento para esse momento, vai ser para quando, cara? Um cara que custou tanto dinheiro assim, o Internacional investiu um bom dinheiro nesse jogador para trazer, e no momento que está precisando, afinal de contas, de um centroavante, só tem esse com essa característica, não usa. Olha, é difícil compreender isso aí. Só se ele está considerando... Agora, ô Silvio, oi? Só se ele considera o Yuri Alberto o jogador da posição do Thiago Galhardo. Só se é isso aí, né? Não é o centroavante mais à frente? Não sei, a única explicação é essa, né? Até pode jogar pelo lado, mas ele é centroavante. É, cara. Agora, Maiká, deixa eu te falar um negócio. Eu gravei um vídeo hoje sobre uma coisa. Eu assisti, me lembrei. Eu assisti. Eu me lembrei de um detalhe, Maiká, porque lá em dezembro de 2018, eu fiz uma entrevista aí no Bairrista com o Jean-Pierre, ele teve aí. E aí eu perguntei para ele o seguinte, que o Jean-Pierre ali começava a se firmar como titular do meio-campo do Grêmio. Eu perguntei para ele o seguinte, o que mais te preocupa, o que tu precisa fazer melhor, coisa e tal. E aí ele foi claro assim, o Renato fala para mim que eu preciso entrar na área, o chamado pisar na área, que é a expressão usada hoje, entrar na área. Bom, se passar, deixa eu ver, passou o quê? Um ano e meio mais ou menos daquilo. E ele ainda não conseguiu resolver esse problema. Vai conseguir, e olha que eu estou falando de um jogador de alta qualidade técnica, digamos, o pensamento do meio-campo do Grêmio, um jogador de um passe maravilhoso, cobra muito bem falta, mas tem esse detalhe. Vendo o jogo de ontem, por exemplo, o Michael entra muito mais na área do que o Jean-Pierre. Afinal, como é que se resolve esse problema? Porque senão vai ficar, digamos, entre aspas, um jogador incompleto. E é uma característica dele, né, Silvio? Não sei se tu lembra lá quando nós estávamos ainda no estúdio, que a gente usava bastante lá o nosso campinho, lá o nosso quadro tático, e eu sempre toquei nesse ponto, né, que quando o Grêmio jogava quando o Jean-Pierre estava em campo, que ainda estava aquela questão do Jean-Pierre joga, não joga, enfim, ficava o Matheus Henrique mais atrás, o Maicon um pouquinho pela direita e o Jean-Pierre pela esquerda, mais próximo da linha do meio campo, né? O Grêmio era quase um
o Grêmio com o Jean-Pierre e não era o Grêmio do Luan, por exemplo, né? Do jogador, ou com o Douglas, como era aquele jogador centralizado, armador, né? O Grêmio com o Jean-Pierre é quase um 4-1-4-1, né? Com o Matheus Henrique entre as linhas. É claro que agora ele está mais centralizado, enfim. Mas ele é um jogador mais de centro do campo do que de proximidade da área, né? O problema é que, teoricamente, o Grêmio poderia usá-lo no lugar do Maicon, só que aí perde muito na capacidade de marcação, né? O Grêmio acaba... ficaria o Matheus Henrique muito sobrecarregado, o Alisson também teria que voltar mais, e pelo lado esquerdo o PP também teria que ter outra função. O PP tem mais liberdade para ficar no campo de ataque, assim como o Everton tinha, né? O Cebolinha. Mas é isso, Silvio, está tendo essa inversão. Até o Clebinho me mandou uma mensagem me alertando para isso, sobre a inversão que estava ocorrendo, do Jean-Pierre ficar e o Maicon pisar na área, né? O Renato tem que resolver essa questão, porque assim, esse jogador dessa posição que o Jean-Pierre ocupa, ele é um jogador de definição também. Não é só um jogador de construção lá próximo da linha do meio campo. Quando o Jean-Pierre está próximo do círculo central, a distância dele para a área adversária é muito grande, né? Tanto é que os arremates dele são sempre de fora da área, sempre chutes de fora da área, de muito longe e tal, e aí pela qualidade dele, ele acerta, enfim. Mas é pouco, né? E talvez passe por aí, é uma bela... manifestação tua, Silvio, passa por aí a pouca produtividade ofensiva do Grêmio, porque ontem teve o Maicon aberto pela direita, o Jean-Pierre que cai mais para a esquerda, o Isaac se movimentando e a área vazia, né? A área praticamente sem ninguém. E aí, claro, teve a jogada boa, e isso é uma jogada que está ocorrendo bastante agora, que é o facão, né? O Alisson e o PP estão aparecendo na função ali do Isaac, ainda é pouco, né? Mas tá funcionando essa jogada. O Alisson tá fazendo bastante, tá pisando muito mais na área. O gol ontem do PP também é uma jogada que ele faz muito bem. Ele já fez o gol contra o Flamengo, foi assim também, né? Um passe do Alisson, ele sai lá da esquerda, se desloca por dentro e faz o gol, né? O gol do Flamengo agora no 1-1 aí pelo Brasileirão. Então tem alternativas, agora tem algumas coisas para encaixar. Uma delas, claro, é essa função do centroavante, que o Diego Souza está fazendo falta. O Isaac é um garoto promissor, mas ainda não se encontrou, né? E essa distância, né, do Jean-Pierre para o gol adversário, ele tem que estar mais próximo do gol para poder arrematar. Ele bate muito bem na bola, é um jogador muito inteligente. Então acho que, mas se a característica dele também é essa, Silvio, daqui a um pouco o Renato pode adaptar. Talvez esteja aí o substituto do Maicon que o Grêmio não tem. Kleber, então, o Maicá lembrou de um negócio interessante, né? Nos últimos anos, 4 anos por aí, o Grêmio usou 3 jogadores nessa função, com características diferentes. Lá no título da Copa do Brasil, em 2016, era o Douglas, que entrava na área. Lembro muito do gol que ele fez contra o Atlético Mineiro, não foi? Lá atrás, aquele golaço que começou lá na frente, lá atrás, e ele fez o gol. O Wallace, Maicon, Juliano e Douglas na combinação, na evolução da jogada. Perfeito. Aí o próximo que entrou, esse era o mais diferente ainda em relação ao Jean-Pierre, e o Douglas, que era o Luan, que fazia essa função de trás atrás do centroavante para entrar na área, e entrava na área, e fazia gols. E agora tem o Jean-Pierre, que tem dificuldade para entrar na área. Analisa isso aí pra gente, Kleber. Mas eu acho que não é só o Jean-Pierre, Silvio. Eu acho que o Grêmio, de uma maneira geral, está tendo essa dificuldade. Eu não sei se é a mudança do pivô, do homem de referência, da flutuação do ataque, né? Se é a imaturidade do Isaac, que vem credenciado pelo gol do Grenal e vai oscilar, e isso é normal, mas é do Isaac ontem a assistência para o gol do PP, se é a ausência do Everton. Mas eu coloco não só no Jean-Pierre esse peso, né? Eu coloco também no Matheus Henrique. O Matheus Henrique está numa fase de estagnação, mesmo que a gente não queira criticar de uma forma mais contundente, acreditando que isso é uma fase que o Matheus Henrique tá vivendo. Esse meio campo do Grêmio, que é o setor de maior qualidade concentrada do time, ele está desacertado. O Matheus Henrique é um jogador que fica mais, às vezes ele sai mais quando o Lucas Silva joga, quando o Darlan joga, mas o Matheus Henrique ele flutua numa intermediária e não tem a infiltração, né? Eu gostaria muito que o Matheus Henrique olhasse algumas partidas do Xavi, por exemplo, que era um jogador leve de flutuação, que fazia mais ou menos essa movimentação no meio campo do Barcelona, mas o Xavi estava sempre chegando na área, dando assistência. Acho que o Matheus Henrique tem que ser trabalhado nisso também, não tem que ser cobrado só do Jean-Pierre. O Grêmio tem muita qualidade nesse meio campo, mas essa qualidade vai até uma faixa, depois o Grêmio não consegue evoluir, então a gente está cobrando do Jean-Pierre
Jean-Pierre, que é um cara que tem recurso, né? O Matheus Henrique também tem. Esses dois jogadores, se crescerem de movimento, o Grêmio vai ser um time com muita qualidade, não vai ter tanta dificuldade. E a gente está vendo num passado muito recente, Silvio, a fraca produção ofensiva do Grêmio. Não dá para explicar só pela ausência do Everton, né? Eu acho que o mecanismo de ataque do Grêmio tá sendo discutido. O Grêmio no Campeonato Brasileiro tem um gol na vitória contra o Fluminense, um gol do Tassiano com os reservas no empate com o Ceará e um gol contra o Flamengo. E 2-0-0 é pouco para um time da qualidade do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E talvez aí se explique essa sequência de 4 empates. O Grêmio perdeu o Everton, o Grêmio tem só um centroavante, que é o Diego Souza, né? O Alisson tem a qualidade da movimentação, mas não é um finalizador de qualidade. Então acho que nessa peça de meio campo aí, o Renato tem que dar uma estudada e fazer algum trabalho para que o Matheus Henrique consiga ser mais objetivo, mais agudo, e o Jean-Pierre realmente seu repertório. Que seja alguma coisa entre o Luan e o Douglas, né? Um cara que avance e seja pifador. Cara, e isso agora, que o Grêmio estava disputando o Campeonato Brasileiro, deu uma parada para decidir o Campeonato Gaúcho, mas é o Brasileiro em agosto. Imagina o Fabiano Baldasso em setembro, isso serve para o Internacional, quando o Internacional vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, a exemplo do Grêmio. Esse teu sininho aí que me irrita, esse negocinho aí, essa chamada aí que me irrita, isso vai chamar muito mais ainda, né? Porque o que vai ter de jogo é brincadeira, a partir de setembro. Mais. E assim, jogos mata-mata, né? Daqui a pouco tu vai ter a Libertadores volta em fase de grupos ainda com 4 jogos, mas daqui a pouco tu vai estar envolvido com o Campeonato Brasileiro. Num domingo e na quarta-feira tu decide a tua passagem para as semifinais da Libertadores da América, e Copa do Brasil não vai ser diferente. Então, o que puder fazer... Quando o Inter fez o fiasco contra o Grêmio, eu olhei a tabela do Campeonato Brasileiro e eu vi as 10 primeiras rodadas. Eu pensei assim, por que 10 primeiras rodadas? Porque era o número de rodadas até voltar a Libertadores, tá? E eu pensei o seguinte, a obrigação do Inter... Olhei os 10 primeiros jogos e depois de muitos anos a tabela é amiga do Inter. A tabela é amiga nesse começo do Inter por conta da dificuldade. E eu pensei assim, o Inter tem obrigação, quando passar essas 10 rodadas e voltar a Libertadores, de ser líder do Campeonato Brasileiro. Ser líder. Foi a metade disso. E o Inter até então cumpriu aquilo que eu estabeleci como meta. E eu acho que tem toda a condição de chegar a isso, porque isso vai dar uma gordura. Isso vai te dar uma possibilidade de uma ou outra preservação em momentos cruciais das competições mais importantes. Eu não posso tirar de consideração também, Benfica, que o Inter vai voltar. O Inter volta para a Libertadores da América contra o América de Cali sem Moisés, sem Edenilson, sem Cuesta, sem Praxedes, sem Marcos Guilherme e sem Musto. Isso no primeiro jogo, e depois o Edenilson e Moisés seguem fora. O Inter vai ter dificuldades de formatação de grupo e de competitividade para voltar à Libertadores da América. Então vai ter que dar um foco especial nessa competição. Então eu quero essa gordura no Brasileiro até lá. Um detalhe aqui, dia 15 de setembro que volta a Libertadores, é isso? 16. A Libertadores volta 15 e a dupla Grenal joga dia 16. Então é o seguinte, menos de 20 dias para voltar a Libertadores da América, seu Júnior Maicá. É. Menos de 20 dias. Aliás, todas as fronteiras estão abertas? Não, Se eu quiser ir para o Equador, eu entro? Eu acho que não tem trânsito, né? Acho que vai ter uma liberação especial aí da Conmebol para que as delegações possam viajar. E ontem a informação que tinha era que a Copa, o panorama passado pelas confederações era de que estava tudo ok para a Libertadores recomeçar. A Libertadores e a Sul-Americana. Tá, mas então a Conmebol está acertando isso com os países. Acredito que não sim. Não sei com quem. Vamos procurar detalhes. Acredito que sim, é. Silvio. Eu não sei. Tem alguns lugares que tem voos e tal. Por exemplo, para o Uruguai, tu pode ir para o Uruguai se tu fizer um teste 3 dias antes, e se for ficar mais de 7 dias, tu tem que fazer um teste lá dentro também. Né? Mas eu li isso também há 2 semanas, então cada país está com suas regras, não sei como é que vai ser. Inclusive o Uruguai teve uma notícia na semana passada que o Forlan, que é técnico do Peñarol, indicou o Beira-Rio, né? Caso o Uruguai não saia jogo lá, não saia jogo no Uruguai. Então não está tudo muito esclarecido ainda, né? Depois liberar. O que eu acho que vai ser o seguinte, Benfica, eu acho que os clubes vão viajar em voos fretados, só com as delegações. Vai ser. Eu acho que vai ser por esse caminho. Serão fretados com a ajuda da Conmebol, ajuda de custo. Isso com certeza, mas eu quero saber o que dizem os governos de cada país.
Porque daqui a pouco o fronteira está fechada, daqui a pouco eles dizem assim, mesmo assim não dá para entrar. Mas eu só estou falando isso pelo seguinte, porque faltam menos de 20 dias, cara, para recomeçar a Libertadores da América. O Grêmio vai ao Chile, né? No dia 16 o Grêmio vai jogar contra a Católica, o Inter recebe o América de Cali, e aí na outra semana, já no dia 23, tem o Grenal do Beira-Rio. Olha aí. Bom, Maicá, o que tu achasse da decisão da NBA ontem? Pois é, né, Silvio? Aquilo que a gente falamos ontem também, né, Silvio, sobre jogadores que ficaram pelo caminho. Foi na terça, né, quando o Fernando Carvalho estava aí também, sobre formação de atletas e sobre grandes nomes como o Pato, o Adriano, como grandes jogadores nossos aqui. Como a gente forma muito jogador de futebol, mas pouco atleta, né? E a função do atleta também é essa consciência social, entender a sua importância, né, dentro do contexto assim, do esporte, né, que ele representa, dos grandes nomes aí. E a NBA decidiu a NBA é uma liga predominantemente negra, né? Acho que 80% dos jogadores são negros. Tem muitos técnicos também, uma coisa que não tem no futebol, né? Muitos técnicos negros. E completamente engajada a liga, né? A NBA é uma liga, né, formada pelos times, né, pelas franquias. Os jogadores estão em todos os jogos com camisetas, inscrições na quadra, Black Lives Matter, né, a campanha. Os jogadores tiveram a oportunidade também de escrever frases no lugar do seu nome, né? Quem notou isso nesse retorno aí da NBA na bolha, os jogadores colocaram algumas frases ali, né? E o nome deles embaixo, enfim, Black Lives Matter, vi várias frases, reformulação da educação, uma série de coisas, né? Quantos mais morrerão, enfim. Então não faria sentido, né? Seria hipocrisia da NBA fechar os olhos para o que está acontecendo. Os Estados Unidos têm um problema sério de violência racial, né? Principalmente que parte muito da polícia, né? A polícia norte-americana é muito racista. Tem estados que são, né, que têm origem, né, que foram historicamente conhecidos pelo racismo e que seguem essa herança maldita do racismo. Os Estados Unidos tiveram entre aspas, é muito recente, né? Na década de 60, os Estados Unidos estavam em ebulição por conta de questões raciais. Então, é um processo, infelizmente, demorado, né? Que 50 anos na história parece muito, mas é pouco, é um curto período de tempo na história. E essa herança, esses resquícios ainda estão aí, né? Um negro tomou esqueci o nome dele agora. São tantos, infelizmente. 7 tiros pelas costas, né? Desarmado, desatento, indo para o carro dele. Uma covardia, uma tentativa de assassinato. A informação é que ele está paraplégico. E aí hoje os jogadores decidiram não jogar. A NBA apoiou, a Liga apoiou. Hoje de manhã teve uma reunião. O LeBron, os 2 times de Los Angeles, né? O Lakers e o Clippers, e o LeBron votaram pelo fim da temporada como protesto. Mas eles foram votos vencidos, o LeBron se indignou, deixou a reunião, né? Mas a NBA vai voltar, os jogos de hoje também estão cancelados, mas por maioria de votos dos jogadores, os jogadores decidiram, né, por maioria, voltar com a temporada, não encerrá-la, mas os times de Los Angeles, né, o Clippers e o Lakers, e o LeBron se manifestando fortemente, pedindo o fim da temporada, né, como protesto pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí entra mais uma lição que o esporte dá. Não faz muito tempo aqui no Brasil, o Raí, diretor do São Paulo, se manifestou politicamente em uma entrevista e foi condenado, por exemplo, pelo Caio Ribeiro, ex-jogador que é comentarista, quando este disse que não dá para misturar futebol com política, que é uma das manifestações mais nojentas que alguém pode dizer, sendo que o esporte não deixa de ser uma manifestação política, uma ação política. E as estrelas do esporte, pela representatividade que tem, precisam estar envolvidas politicamente, seja qual for o posicionamento político. Então a NBA dá mais uma lição de que o esporte, sim, precisa se posicionar às grandes causas políticas sociais. O Brasil tem um histórico diferente disso, tem um histórico de bundamolismo dos atletas. A ver e a usar como exemplo o maior de todos, o maior desportista de todos os tempos, o maior jogador de futebol de todos os tempos, senhor Edson Arantes do Nascimento, que nunca se posicionou em relação a nada, foi uma desista da ditadura militar e sequer contra o racismo ele se posicionou durante toda a sua vida. Então o que a NBA faz não é só
um protesto. O que a NBA faz é deixar um legado histórico do quanto o esporte precisa se envolver nesse tipo de situação. Kleber, esse episódio nos Estados Unidos tem duas imagens absolutamente emblemáticas. A primeira delas é um negro desarmado que vai entrar no seu carro, onde estão 3 crianças, seus 3 filhos, e leva 7 tiros por trás. Cara, eu não consigo entender o grau de maldade que passa na cabeça de um sujeito, de um policial que dá 7 tiros, cara. Olha, se ele desse um tiro, o cara de costas já seria um erro, mas o cara deu 7 tiros. É demais isso. Então essa imagem ficou. Ela está correndo e determinou, a partir daí, muitos protestos. Aí o que aconteceu 2 dias depois? Nos protestos surge um, entre aspas, supremacista branco, um garoto de 17 anos armado, que mata 2 destas pessoas que estavam protestando e que circula livremente armado sem que a polícia interceda e prenda esse rapaz. Afinal de contas, ele está armado. No mínimo, teria que ver se ele tinha, por exemplo, porte de armas. Mas mais do que isso, a polícia ainda deu água para esse rapaz. Cara, são 2 imagens absolutamente emblemáticas da situação racial por que passa os Estados Unidos, Kleber. É uma estupidez sem explicação, né, Silvio? Mas é uma coisa rotineira na vida norte-americana, né? O Júnior estava falando há pouco, né? Década de 60 é muito recente esse conflito. A ebulição aconteceu por ali. Então, quem quiser entender um pouquinho mais essa história, tem o depoimento do Muhammad Ali, né? Que eu acho que no boxe foi um cara que abdicou da carreira, do título e do dinheiro em busca da exposição da causa, da luta pela causa. Malcolm X, Martin Luther King. Quem quiser ver o Ray Charles, a gente está falando do Pelé. Pelé foi o cara que nunca se envolveu nessa questão, sempre andou à margem, né? Ditadura, questão racial, né? A manifestação dele no Gol Mil em relação à pobreza e às crianças, né? Tudo bem, mas acho que tinha coisas mais importantes para lutar, e até hoje a gente não vê assim o Pelé como linha de frente, como essas outras pessoas foram citadas. O Ray Charles, no filme Ray, tem uma trajetória que durante muito tempo ele era alienado em relação a essa questão, até que ele teve um show numa cidade que foi cancelado, ou os negros não poderiam assistir o show dele, porque ele era um ídolo negro, né? E aí sim ele se envolveu. Em algum momento isso tem que acontecer, isso tem que despertar. E eu achei muito legal o posicionamento dos caras de Los Angeles na NBA, né? Porque o basquete, ele é um esporte da população negra, feita por atletas negros. Os ídolos do basquete são praticamente todos negros, né? E o LeBron fez uma cobrança. E os donos das franquias não vão se manifestar, porque por enquanto só os empregados, né? Nesse mundo do basquete, que é um esporte de qualidade, de extrema audiência, só os atletas predominantemente negros estão se manifestando. Então, para encorpar e para isso ser uma movimentação mais forte e de unidade, precisa desse apoio também. E eu estava vendo também essa questão racial em relação ao gosto pelo esporte. Essa movimentação tem repercussão. Começou na NFL, né? Há muito tempo atrás o cara foi banido do esporte, mas começou um movimento. No basquete é muito forte. Os jogadores do futebol, do soccer, tentaram fazer alguma coisa, foram vaiados no estádio, né? E tu vai olhar a torcida é branca, porque o futebol nos Estados Unidos é um esporte de brancos, né? Começou como um esporte feminino e agora o masculino também começa a ter um impacto, uma repercussão maior. E na Fórmula 1, a indignação do Hamilton. Parece que é só eu que... Essa é uma questão que só interessa a mim, não é particular, é uma luta de todos nós. Então, acho que essa movimentação e meter o dedo na ferida é muito importante para que essa força e esse pensamento não se percam. Ô, Silvio. Muito bem. Oi, diga-me cá. Não, esse movimento começou, o movimento de se ajoelhar durante o hino, né? Começou com o Colin Kaepernick, que era um jogador que estava em destaque, era um quarterback, né? Sabe que o quarterback é a estrela do time, né? No futebol americano, enfim. É o principal jogador, é a estrela do time, é sempre o mais falado, né? E ele começou a ajoelhar, né, como uma forma de protesto, e ele acabou sendo isolado, né, aos poucos, né? Ele é um cara que ele estava em destaque, teve temporadas muito boas, ele era um jogador muito acima da média, ele é melhor do que, sei lá, metade dos que estão jogando na posição dele hoje, mas ele foi alijado, né? Ele foi afastado silenciosamente, né? Pelas equipes, né?
e ele foi abraçado pela Nike. A Nike fez uma linha com ele de roupas, enfim. Ele acabou se tornando um ativista social. Ele segue, né, sendo... ano passado ele passou por um trial, que eles chamam lá, que é uma série, um período preparatório de avaliação novamente. Ele se submeteu a isso, né? Ele é um cara que já tinha passado por isso, submeteu a isso, não foi escolhido novamente. Então tem uma história aí, e é um movimento isolado, né? Único dele, uma iniciativa pessoal dele, sem nenhum tipo de proposta comercial ou algo assim. E ele, assim, ele colocou tudo em risco, né? Tem um comediante, o Dave Chappelle, que fala: eu admiro esse cara porque ele estava comendo bem, ele estava vivendo bem, ele estava ganhando bem. E o Dave Chappelle é negro, né? E ele colocou tudo isso em risco por uma melhoria social, pelo bem-estar, né, dos negros e por uma sociedade melhor. E hoje ele é um cara que... Ele é um ativista, ele segue trabalhando nos bastidores, mas ele foi abruptamente tirado da carreira dele, né? É como se... eu vou dar um exemplo aqui, tá? É como se a gente tivesse um jogador aqui que está surgindo, como se o Jean-Pierre, por exemplo, um jogador de muito potencial, estivesse surgindo, protestasse durante os hinos aqui no Brasil e daqui a um pouco ele ficasse sem time para jogar. A grosso modo foi isso que aconteceu. E isso faz anos, né? Faz alguns anos já. E hoje a gente vê o resultado disso tudo, né? De como aquele protesto era válido e ainda é válido, né? Os Estados Unidos têm um problema seríssimo de racismo, né? De violência policial para cima dos negros. Enfim, é uma sociedade racista realmente, como quase toda como a nossa brasileira é também, porque a gente, claro, se impacta muito com o que vem de fora, mas está morrendo gente nas favelas aí, inocente, todo dia, né? A polícia mata muito no Brasil também. Então, são questões aí que, claro, a sociedade norte-americana chegou a um ponto, né, que o balde transbordou e as pessoas estão na rua e os atletas que sabem da importância deles dentro de um contexto social também usam as suas plataformas para protestar. Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Há pouco tempo a gente estava falando aqui no programa sobre entrar na área. O Baldasso até falou a altura aí do centroavante Abel, esse uruguai que está chegando para o Inter. Qual é a altura dele? 1,86. Qual é a tua altura, Baldasso? 1,93. Eu calculo que tu, nessa tua vida, já tenha entrado bastante na área. Não, eu era um meia-direita, mais de posicionamento logo após o círculo central. Não entendeu o que eu falei? Kleber? Ele não entendeu o que eu falei. Eu acho que eu entendi, mas deixa ele se afundar, vamos lá. Tu não entendeu. Eu perguntei se tu, nessa tua vida, já entrou muito na área. Que tipo de área, Henrique? Tá respondido. Agora ele tá respondendo. Viu? Não é só no futebol. Tu tava sempre na área? Sempre na área, Baldasso? Seja qual for não, só quando ele fazia Olhos de Tigre, ele estava na área. Seja qual for o âmbito que tu estejas dizendo, eu estou aposentado. Em qualquer um deles que tu esteja pensando. Mas já entrou bastante na área. Não, eu já fui presença confirmada dentro da área. Né? Dentro da área, eu sou que nem o Romário. Fora da área, alguém pode ter sido melhor do que eu, mas dentro da área, ninguém foi parecido comigo. Quando tu chegava, como é que era? Parava tudo? Imposição, né? A história. Eu já chegava com o estofo da minha história. Eu já tinha uma imposição por conta das minhas conquistas na minha carreira, entende? Então eu já chegava por cima. E a partir daí era só administrar e fazer a coisa acontecer. É que o Internacional não enxerga todo esse potencial, Kleber. Kleber, eu não consigo entender. Brincadeira. Fica apostando na Renata Fã, em vez de apostar no Fabiano Baldasso, muito mais sexy. Estou brincando. Kleber, o que tu recomendas hoje, Kleber? Silvio, eu queria só falar um negócio sobre o Caxias ontem. Eu queria fazer um elogio à figura do Rafael Lacerda. Primeiro ano dele como treinador de primeira divisão, um cara que chegou para fazer uma espécie de laboratório ano passado na Copinha, né? O Caxias nem ia jogar, aí pensou em fazer uma parceria com o Brasil de Farroupilha, né? E os torcedores não gostaram muito, né? Mas foi um laboratório interessante porque alguns garotos do Caxias ganharam rodagem, foram aproveitados no grupo de cima e o Lacerda ele amadureceu muito. No primeiro turno, o Caxias foi campeão, com muito mérito, afinal de contas ganhou 2 vezes do Grêmio, né? Não tremeu na decisão em Caxias do Sul, conquistou a vaga, aproveitou uma brecha que tinha, né? Porque Grêmio e Internacional ainda estavam se estruturando nesse primeiro turno, garantiu vaga para a final. No segundo turno, no detalhe, deixou a vaga escapar para a semifinal e até poderia ter feito uma façanha maior, que era ganhar os 2 turnos, né? Um sonho
talvez possível naquele momento, e o Caxias vai para um terceiro recomeço, né? Porque ele começa a temporada lá em janeiro junto com todo mundo, depois tem o recomeço no pós-pandemia ali em julho, e agora parou 28 dias para uma decisão de campeonato gaúcho. E essa falta de ritmo pesou bastante, mas a gente viu um time bem estruturado de uma maneira muito inteligente, porque o Caxias leva um gol a 7 minutos e não se desestrutura, não vai a louca pro ataque, não fica exposto, né? Tanto que o Grêmio quase não concluiu. E tem uma coisa muito interessante, quem é que joga no Caxias? Quem é que faz o time jogar? O lateral direito, o Ivan, né? É o cara que faz o Caxias rodar as jogadas de ataque. O Ivan é um lateral que ataca, que arma, né? As conclusões, o gol anulado é a jogada do Ivan, e o Lacerda concebe isso, entende isso, ele tem a inteligência de ver, tem que fazer um time, montar um time pro Ivan poder jogar. Acho que isso é uma inteligência, acho que o Lacerda é um cara que precisa ser observado, hein? Ô, Silvio, tem esse Ivan, hein? Tem esse Ivan, hein? 28 anos. Eu ia falar sobre... Eu tinha separado para falar sobre o Ivan também. Ele fez o gol da vitória, né? Claro, teve uma ajuda do Vanderlei na arena. Foi uma falta de muito longe, né? Toda a bola parada é dele. Ontem o lance do gol do Caxias também é uma bola parada cobrada por ele. É um bom jogador, viu? 28 anos. Ele começou na Portuguesa, se não me engano. Acho que o maior clube que ele passou foi o Curitiba. ABC também, ele esteve. Um belíssimo jogador, o Ivan. Olha, fiquei faz tempo já que a gente acompanhou, o Clebinho também, a gente acompanhou a Copinha, né, do ano passado e viu algumas peças. Ontem o Eduardo Diniz, que entrou, lateral esquerdo, também estava na Copinha. Aí acabou perdendo esse ano a posição para o Bruno Ré. E o Ivan é para mim, primeiro que o Caxias tem um cara assim que eu sempre fui fã, que é o Diogo Oliveira, né? Ontem ele deu uma caneta no David Braz, que o David Braz quase levou a camisa dele para casa. E o Rafael Lacerda também, fazendo menção a ele. Eu vou junto com nessa do Kleber também. E o Ivan, esse jogador, olha, o pessoal aí que está jogando série B, Brasil, Juventude, olha, tem que ficar de olho nesse jogador, é muito bom jogador. Aqui, o Rodrigo Bueno, esse aqui, eu acho que é o nosso colega, né? Jornalista, que escreveu hoje uma pérola, viu, o Baldasso? Ele disse, esperto, não sei se foi hoje ou ontem, esperto é o Ronaldinho. Preso no Paraguai, ele depositou 1,6 milhões de dólares a R$4 o dólar na época. Solto hoje, ele pagou 200 mil dólares, esse ele pagou, de multa, e teve a devolução dos 1.600.000 de 1.400 milhões devolvidos ao dólar a 5,50. O Ronaldinho preso lucrou 1.300.000 reais. Loucura! Eu ouvi uma outra boa, Silvio. Eu li uma outra boa também. Que o Ronaldinho foi condenado a voltar para o Brasil. Foi condenado e a pena é voltar para o Brasil. Cara, o Ronaldinho Kleber faturou preso. Isso é que é negociante, isso é que é enxergar. Mas é um cara, além de inteligente, consciente, né? Porque ele ficou o tempo todo em isolamento, né? Não teve risco nenhum com Covid. Mais ou menos, né? Mais ou menos o isolamento. Será que ele vai ficar calmo agora, voltando para casa dele, lá na Barra da Tijuca, onde volta e meia tinha vizinhos reclamando da festa? Vai ficar quieto o Ronaldinho no Rio? E ele sofreu muitas acusações, né, de festa, né? Porque quando ele foi para a prisão domiciliar, ele foi para um hotel, enfim, obviamente um hotel de qualidade. E aí começou a ter muita festa lá e o pessoal ficou bravo, né? Viu que ele não estava cumprindo a pena como devia. É um especialista isso. Estou falando em festa. Em prisão domiciliar. O que tu faria numa situação como essa? Não seria um especialista no 1.600.000 reais, né? Obviamente tem festas. Cara, tem uma história fantástica do Ronaldinho Gaúcho no litoral gaúcho. Quando ele já tinha aparecido no Grêmio, já tinha o alto salário. Não, ele já tinha saído e veio passar férias aqui, ele já estava rico. Aí ele tinha uma casa no litoral gaúcho, não lembro em que praia era, e ele estava fazendo uma festa na casa dele. E aí chegou o vizinho da casa do lado, no muro, e reclamou para ele: vem cá, cara, porra, nós viemos aqui para descansar, tu tá fazendo festa. E o Ronaldo disse: olha, eu entendo. Me diz uma coisa, quanto é que tu acha que vale a tua casa hoje? E o cara disse: sei lá, acho que vale uns 350 mil reais. Ele tirou um talão de cheques, fez um cheque de 350 mil reais. Ó, pra ti, tá comprada a tua casa, tu tem o tempo que quiser pra sair, não vamos nos incomodar com isso. Isso é moral, velho. Eu sou do tempo em que o Renato ia para as festas lá numa boate, uma casa lá de espetáculo, lá em Tramandaí. Ali perto, o Kleber, do Panorama.
Cara, isso era anos 80. Isso era top na época. Essa era a grande badalação, né? Era grande badalação, cara. O Renato saía daqui, ele e o Paulo Roberto, uma coisa assim, verão, ia lá no final de semana pra festa lá, perto do Panorama. Renato, Paulo Roberto, Oswaldo, Baidec, Paulo César e Oswaldo, falei? Eram esses 6 aí, eram 6 que... Urna de Porto Alegre, que eles batiam ponto na década de 80, Mela Boca. Arcabuz. Também, mas tinha uma outra que era... Tá, pode ser o Água na Boca, mas o Arcabuz ele funcionava em 2 aspectos. O Arcabuz era desses, eles eram sócios desse estabelecimento. Né? Isso. Então eles consumiam bastante nessa casa. Ô Silvio... Com o passar do tempo, Água na Boca se transformou em mel na boca. Terminamos, é isso? Terminamos, só tem uma informação aqui que tá pipocando aí no Twitter, né? Vários colegas aí falando sobre um interesse, não sei se o Baldasso já apitou pro Baldasso, o interesse do Corinthians no Moledo. E que o Corinthians colocaria alguns jogadores à disposição aí para rolar essa troca. Bozelli? Parece que o Corinthians consultou aí a situação do Moledo, né? Pouco aproveitado, provavelmente o cara vai querer sair também, né? Vai querer jogar, ainda mais no Corinthians. O centroavante Bozelli não tá no Corinthians? Tá no Corinthians ainda. Tá feita a troca, meu querido. Pode encher de centroavante aí, o Bozelli, o Abel, o Yuri Alberto. O Bozelli tem 34 anos, me serve. Isso aí é andar demais com o cacalo, né? Muitos centroavantes. Isso. Muito bem, o Bairrista FC fica por aqui. Tchau para todo mundo.